essa camisa mais. Breaking News, CNN. A gente pede desculpas aqui ao professor, informação importante de agora. Brasileiros ligados ao grupo extremista Hezbollah preparavam ataques no Brasil, disse a Polícia Federal. Essa apuração é do Eli Jonas Maia, que já chega aqui para explicar para a gente como é que a Polícia Federal chegou a esses ataques, a esses brasileiros. A gente está tratando aqui, Eli Jonas Maia, o tempo inteiro de aumento do antissemitismo e mal podíamos imaginar que um grupo de brasileiros poderia estar ligado ao Hezbollah, preparando atentados aqui no Brasil. Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos. Agora no Brasil, meio-dia. Uma investigação complexa do setor de inteligência da Polícia Federal descobriu uma ligação de 2 brasileiros, com o grupo radical islâmico Hezbollah. E nessa quarta-feira, agora há pouco, prendeu 2 brasileiros que tinham ligação com esse grupo. Dois brasileiros que foram presos, inclusive, em São Paulo. Um deles tinha acabado de chegar de viagem do Líbano e foi preso no aeroporto de Guarulhos, que é o aeroporto internacional de São Paulo. Além dessas 2 prisões temporárias, a PF, estou lendo aqui também para pegar certinho, porque acabou de chegar essa informação da Polícia Federal, a PF também cumpriu 7 mandados de busca e apreensão em Minas Gerais e 3 aqui em Brasília. A suspeita, de acordo com o setor de inteligência e de investigação de combate ao crime de cyberterrorismo, é de que esse grupo teria preparado, estaria com plano em ação para atacar prédios da comunidade judaica aqui no Brasil. Uma informação importante que a gente está acompanhando a partir de agora. Com você, Luciana. Eli Jonas, me ajuda a construir essa informação aqui. Eu sei que você tem fontes na Polícia Federal. Para você que está chegando agora, a Polícia Federal já prendeu 2 brasileiros, informação do Eli Jonas Maia, nosso setorista, que presos no aeroporto de Guarulhos, que tinham ligação com o Hezbollah e planejavam atentados. Eles seriam uma espécie de lobo solitário, Eli Jonas? Eles eram recrutados, esses brasileiros poderiam ser recrutados por esse grupo, e é o que a gente chama de lobos solitários quando eles acabam sendo recrutados individualmente em várias partes do mundo? Luciana, a Polícia Federal, ela aponta lobos solitários quando são aqueles terroristas que agem por si só, agem sozinhos, mas a verdade, essa investigação está caminhando para o ponto de que eles tinham informação diretamente do grupo e que já agiriam de acordo com de acordo com a orientação do grupo radical Hezbollah. Inclusive, um dos brasileiros que foi preso hoje em São Paulo tinha acabado de chegar de viagem lá do Líbano, onde existe o grupo mais fortemente lá, o Hezbollah. E a PF aponta esse responsável brasileiro como uma ligação lá do grupo aqui no Brasil, que receberia informação para repassar ao comparsa que foi preso e a outras pessoas aqui no Brasil para continuar o planejamento para esse ataque terrorista e que está sendo frustrado com essa operação da Polícia Federal. Luciana. O Eli Jonas Maia continua aqui com a gente. Antes eu te digo aqui, eu estou com a apuração também aqui, algumas informações. Esses recrutadores e recrutados, eles devem responder pelo crime de terrorismo. Isso é muito importante, porque durante o 8 de janeiro, vocês ficaram sabendo aqui que aquelas pessoas que fizeram vandalismo no 8 de janeiro não tinham como ser chamada de terrorista, bem como nós vimos agora no Rio de Janeiro, aquelas pessoas milicianos que tocaram fogo em ônibus, nós dissemos, não tem como ser chamado de terrorista, não cabe esse crime. Mas esses brasileiros, esses sim, recrutados e recrutadores, vão responder pelos crimes de terrorismo, e esses crimes na lei são equiparados a crimes hediondos, considerados inafiançáveis, insuscetíveis de graça, anistia ou indulto, e o cumprimento da pena para esses crimes se dá inicialmente em regime fechado, independentemente de trânsito em julgado da condenação. Então, a gente já pode entender, Eli Jonas Maia, que esses brasileiros que agora estão sendo presos
pela Polícia Federal, um deles no aeroporto de Guarulhos, por ligação com o grupo Hezbollah e possivelmente fazendo atentados terroristas, planejando atentados terroristas contra a comunidade judaica. Esses brasileiros vão responder pelo crime de terrorismo. Portanto, eles vão ser presos imediatamente porque é um crime hediondo e aí sim a legislação indica isso. É isso mesmo, Luciana. É importante esse aspecto do crime ser equiparado a hediondo, porque ele é inafiançável, como alguns outros que a gente tem no Brasil também. Então, se for condenado esse preso pelo crime de terrorismo, porque tem a investigação, tem que ter a parte da denúncia também ao longo do processo, se tiver a condenação, não tem como, assim, de certa forma, se desvencilhar. E a PF aponta que uma célula do grupo Hezbollah que está planejando ataques, mas que ainda bem, estamos aqui, não teve andamento. Muito bem, eu vou chamar a Basília Rodrigues para se juntar a nós. Para você que está chegando agora, é breaking news aqui na CNN Brasil, porque a Polícia Federal prendeu brasileiros que são ligados ao grupo terrorista Hezbollah. Essa informação de agora do Eli Jonas Maia trouxe aqui para a gente. Essa investigação dá conta de que essas pessoas, elas planejavam atentados à comunidade judaica aqui no Brasil. Prédios, então, da comunidade judaica são 11 mandados de busca em Brasília, São Paulo e Minas Gerais e já tem 2 brasileiros presos. O Basília Rodrigues se junta a nós, a gente está construindo esse breaking news aqui. Eu já comecei a contar um pouco para o nosso telespectador que essas pessoas, essas sim, serão julgadas pelo crime de terrorismo. A informação das mais importantes que a gente está trazendo aqui nessa apuração do Eli Jonas Maia, nosso setorista de Polícia Federal, e tem tudo a ver com o sentimento de apreensão que só cresce entre integrantes da comunidade judaica no Brasil. Várias entidades de israelenses divulgaram hoje um manifesto em que apontam para o aumento do antissemitismo no Brasil desde o início do conflito, deste início mais crítico dos conflitos no Oriente Médio. O que isso significa? Há medo, apreensão também de israelenses que estão fora daquela região de conflito, em países, em tese, tidos seguros, ambiente tranquilo, como o Brasil. Amanhã, Luciana, 9 de novembro, é comemorado, ou melhor dizendo, é lembrado o Dia Internacional de Combate ao Fascismo e ao Antissemitismo, ou seja, em todo o mundo. Mas há uma preocupação sobre o Brasil, até mesmo pelo destaque que o país tem ganhado nos últimos tempos nessas negociações, nessas gestões entre países, até para a retirada dos nacionais de lá. Por que 9 de novembro? É o dia da Noite dos Cristais Quebrados, que marca aí o início do Holocausto, né? Marca essa data histórica de 1938, de maior crime, ataque e perseguição aos judeus no mundo. Há muita preocupação das comunidades judaicas no Brasil com esse aumento do antissemitismo, com ataques que vão além das questões de retórica, de críticas aos judeus, ao governo israelense. Como a gente viu nessa apuração com a Polícia Federal, há também risco, apreensão de ataques físicos contra a integridade física das pessoas que sejam desta comunidade. A gente está aqui com algumas informações que vão ser divulgadas entre hoje e amanhã, um levantamento com o número de casos, ameaças, denúncias que estão chegando a estas entidades das comunidades judaicas aqui no Brasil. É um levantamento assinado pela Confederação Israelita do Brasil, a CONIB, e também a Associação Cultura Israelita Brasília, a ACIB. Vão se reunir amanhã, mas antes disso a gente traz mais informações para vocês aqui com jornalistas, com formadores de opinião, mostrando estes dados inéditos e também imagens dos ataques que vêm acontecendo lá no conflito, no ponto mais crítico, no Oriente Médio, e como isso tem criado uma onda de repúdio ao
aos israelenses, aos judeus em todo o mundo. Tem pontos importantes aqui desta avaliação. Haverá o lançamento desse manifesto. O presidente da CONIB, o Cláudio Lotenberg, tem afirmado que o objetivo é combater o antissemitismo e o discurso de ódio no Brasil e alertar também para o aumento de ataques antissemitas contra judeus no país e em outros lugares do mundo. A gente por aqui observa, a partir dessa apuração, que as nossas polícias, que as autoridades do Brasil estão mobilizadas para que este tipo de crime de ódio, e a nossa comunidade negra, conhece bem o que é o crime de ódio, não se prolifere pelo país no momento em que a tensão está concentrada lá no Oriente Médio.